Bom, Wagner, queria te fazer uma pergunta agora a respeito do perfil para quem quer ser um compliance officer. Quais são as dicas que você dá para a gente aí a respeito disso? Bom, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa que você precisa ter para ser um bom compliance officer é uma característica que parece antagônica, porque nós precisamos de duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, você precisa ser muito duro, rígido, para o cumprimento das regras e para o cumprimento dos requisitos relacionados ao compliance. Se você precisa ser corajoso para isso. Se o seu presidente, o seu chefe, o seu diretor levantar a mão para fazer alguma coisa errada, você tem que ter coragem de dar um murro na mesa e falar não, não pode. Tá? Então essa é uma coisa. Essa coisa é fácil quando você tem um apoio. O difícil é aliar a segunda coisa que eu vou falar agora. Você precisa ser amável, dócil, educado, porque você só vai conseguir convencer as pessoas assim. Se você for só duro, não dá certo. Então você tem que ter essa característica de fazer cumprir e ao mesmo tempo ser educado, amigo das pessoas. Só que essa é uma característica que você não vai aprender no curto prazo. Ou você tem, ou você não serve para essa função. Então, pode parecer duro, mas se você não tem essa característica, não insista, porque você não vai ser um bom compliance officer. Você tem que fazer uma autorreflexão nesse ponto. Depois tem uma série de requisitos que aí você vai combinar esses requisitos para a função. Por exemplo, você tem que ser um bom comunicador, você tem que ter senioridade, você tem que ter a reputação, os outros precisam olhar para você e você ser uma pessoa que as pessoas acreditam, tem que ter credibilidade. Então, se você tiver sucesso em trabalhos anteriores, isso já ajuda. Você tem que ser uma pessoa proativa, persistente, resiliente. Certamente você vai ter que engolir muito sapo, então você tem que estar preparado para isso. Coragem para enfrentar desafios. Você tem que construir um networking baseado na confiança, tem que saber fazer gestão de pessoas. Você tem que ter um poder de execução. Não adianta ficar só inventando situações, você tem que botar a mão na massa também. Se você vai gerenciar a área, você tem que saber gerir processo, recursos, prioridades. As coisas vão cair no seu colo aos montes, então você vai saber, vai ter que lidar com essa situação. Você vai ter que conhecer a empresa, vai ter um modus operandi das coisas acontecendo no seu dia a dia, e você vai ter que entender como que essas coisas acontecem para você mitigar os riscos. Você tem que ter foco em resultado, foco nos processos, estamos falando em efetividade. Você tem que ter um poder analítico, ver a floresta e não só focar na raiz da árvore. Tem que ter pensamento de longo prazo, interesse em estudar a todo momento, ver exemplos dos outros, aprender, ouvir. Você tem que saber trabalhar em equipe, tem que ter muita paciência. Para ser bom, você vai precisar de tempo. Vai ganhar isso com a experiência. Veja que eu falei um monte de coisa e fala assim, nossa, não existe esse ser humano na Via Láctea, né, que atende 100% disso que eu estou falando. Não tem problema. Essas coisas você tem que saber que você precisa delas e você vai se aprimorando aos poucos, mas você tem que saber que tudo isso que eu falei é importante. Agora, depois de tudo isso, tem uma coisa fundamental para fechar a nossa conversa aqui. Os seus olhos precisam brilhar quando o tema é fazer o certo, tá? Em tudo que vocês vão fazer. Então, vocês têm que saber que a partir do momento que você vai para essa área, você não pode tomar multa de trânsito, você não pode sair bêbado das baladas, você não pode burlar imposto de renda. Isso não combina com compliance officer, tá? Ou você é ético ou você não é, tá? Não tem essa de, eu vou ser ético aqui no trabalho e depois eu saio, eu faço o que eu quero. Não, isso está errado. Se você tem esse pensamento, você não será um bom compliance officer. Espero que vocês tenham entendido o recado e espero que a maioria de vocês tenham interesse a entrarem nessa carreira, nessa função, e desejo que todos sejam
ótimos compliance officers.